Nesse encontro, a gente vai conversar sobre a estrutura e a forma de organização de uma instituição que se pauta na gestão democrática. No decorrer da nossa conversa, eu vou mostrar para você alguns exemplos de escola na qual o diretor é o detentor das decisões e também quem direciona as ações. E, é claro, falaremos de outras temáticas importantes também. Eu já vou começar te falando que a estrutura organizacional pode ser vista como uma pirâmide. Como assim? Vejamos, nessa pirâmide, o diretor estaria no topo e as demais funções apareceriam como em uma hierarquia, logo abaixo. O contrário também acontece. Veja aqui, diferente desse modelo, quando a escola se estrutura sob os princípios da gestão democrática, não vai ter só uma pessoa ou função em destaque, e sim a integração entre vários grupos, ou como chamamos na escola, diversos órgãos colegiados, que atuam junto com a direção escolar. Entre esses órgãos colegiados, os mais comuns nas escolas são o conselho de escola, as associações de pais e mestres, os conselhos de classe e os grêmios estudantis. E eu quero explicar para vocês um pouco sobre a função de cada um. Então, vamos começar pelo conselho de escola. Uma coisa tem que ficar bem clara. O conselho de escola tem atribuições consultivas, deliberativas e fiscais. O que isso significa? Significa que ele consulta prioridades, decide pela realização de ações e também faz a fiscalização. Mais uma coisa que eu preciso dizer a respeito do Conselho de Escola é que ele é um órgão representativo, o que quer dizer que não são todos que participam. Cada segmento da escola escolhe os seus representantes. Então, ele é composto por representantes dos professores, da equipe pedagógica, dos funcionários, dos alunos e de seus pais. E tem mais uma coisa importante. Recomenda-se que na composição do conselho de escola existam 50% de integrantes da escola e 50% de integrantes da comunidade. Quem está à frente do conselho de escola é o diretor escolar e a sua principal função é democratizar as relações de poder. Vale dizer que o conselho é sempre formado através de eleição e a sua escolha pode ser anual. É necessário ressaltar também que as ações do conselho de escola estão sempre baseadas no regimento escolar e também no projeto político-pedagógico da instituição. Eu sempre gosto de trazer exemplos para que a gente entenda melhor isso que eu estou falando. Então é o seguinte, o alcance das decisões do conselho de escola vão desde a aplicação de recursos financeiros, em decidir se uma verba vai ser usada para pintar uma sala de aula ou para comprar ventiladores, por exemplo, ou então ações como um ato disciplinar que deve ser aplicado a um aluno. Todas essas são atribuições do conselho de escola, que é, na gestão democrática, o órgão máximo, o órgão mais importante de tomada de decisões escolares. Isso tem que ficar claríssimo para você. E aqui a gente tem mais um ponto importante. Outro órgão fundamental da gestão democrática é o conselho de classe. Ele tem natureza deliberativa, de decisões sobre as questões pedagógicas da escola. E daí você deve estar se perguntando, mas o que é isso? É simples, gente. No conselho de classe, em que são tomadas as decisões sobre a avaliação dos estudantes, são também definidos os encaminhamentos quanto às ações preventivas e corretivas sobre o rendimento dos alunos, comportamento, enfim, e também sobre promoções para outras séries ou então as reprovações. E qual é o principal objetivo do conselho de classe? Bem, o principal objetivo consiste em discutir as estratégias para melhoria mesmo da qualidade dos serviços educacionais
e também através de formas para que a gente atinja o melhor desempenho escolar dos estudantes. Algumas escolas já tiveram a grande sacada de estimular a participação dos estudantes nos conselhos de classe. E isso é muito legal, porque enriquece as discussões e deliberações sobre assuntos que são de interesse direto daquele aluno que está ali, não é verdade? E as associações de pais e mestres? E os grêmios estudantis? Você já participou de algum deles? Se não, pelo menos já deve ter ouvido falar. Tanto as APMs como os grêmios são instituições auxiliares vinculadas ao conselho de escola. A Associação de Pais e Mestres reúne os pais dos estudantes, professores, funcionários técnico-administrativos e também alunos que são maiores de 18 anos. E ela costuma funcionar por meio de uma diretoria e um conselho deliberativo. Mesmo que esteja vinculada ao conselho de escola, a APM tem autonomia de organização e funcionamento e existe para poder auxiliar o conselho e a direção escolar, arrecadando fundos para melhorias na escola ou então para a realização de ações de assistência social para alunos carentes. Lembra daquelas festas juninas que a gente participava na escola? Eu não sei aí onde você mora, mas aqui na minha região também tem uns bingos e umas pasteladas incríveis nas escolas, que são geralmente organizados pelas APMs, com objetivos específicos, como construir uma quadra poliesportiva ou então comprar presentes de Natal para as crianças. Assim como as APMs, os grêmios estudantis também auxiliam os conselhos de escola. Mas uma coisa é certa, os grêmios são ótimos articuladores entre os alunos e a direção e também os outros órgãos colegiados. E essa aproximação é bem bacana. Eles foram criados a partir da Lei 7.398/85, que garante autonomia para se organizarem em torno de seus interesses com finalidades educacionais, culturais, cívicas e sociais. A gente pode dizer que o grêmio é uma forma de exercício de cidadania e de participação. Isso, porque ele incentiva os estudantes a se organizarem em um órgão de classe para garantir e reivindicar interesses e direitos. E é também uma bela forma de ensinar cidadania, não é?